porque o Ministério Público Federal, o MPF, faz expedição em região alvo de um conflito agrário que já dura quase um mês em Douradina, em Mato Grosso do Sul. É isso? Douradina? Esta disputa já deixou mais de 11 feridos entre indígenas e fazendeiros. De acordo com o MPF, há relatos conflitantes sobre o ataque e, em nota, o Ministério Público Federal disse, abre aspas, os indígenas afirmam que foram provocados pelos fazendeiros, enquanto os produtores rurais alegam que houve um avanço dos indígenas além da área previamente acordada. Fecha aspas. A Comissão de Agricultura informou que protocolou um requerimento para convocar o ministro Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, para explicar como a invasão de outras áreas aconteceu mesmo em meio à atuação da Força Nacional de Segurança. Quem tem mais detalhes a respeito disso também é o nosso querido Bruno Pinheiro. E aí, Bruno, outro assunto que você também está acompanhando de perto. Eu conversava agora há pouco, hora do almoço, com aliados ali da Comissão de Agricultura, o deputado Rodolfo Nogueira, que é de Campo Grande, é do Mato Grosso do Sul. E aí, o que tem de reclamações sobre os produtores rurais é que ainda que com a chegada de homens da Força Nacional, homens da Polícia Federal, ou seja, ainda com a chegada das forças de segurança, essas invasões ainda estão acontecendo. Ou seja, o resultado não está sendo efetivo, não está tendo uma resposta ali por parte da Força Nacional quanto eles esperavam. Então eles entenderam que é importante ouvir quem? O ministro Ricardo Lewandowski, que é o chefe, quem comanda as forças de segurança. Esse requerimento do deputado Rodolfo Nogueira já foi apresentado na Comissão de Agricultura, agora é aguardar explicações. A justificativa já com a Força Nacional, mas o resultado ainda não tem sido esperado. As áreas continuam sendo invadidas ainda com esse reforço na segurança. É uma região muito grande do agronegócio, muito importante para o produtor rural, que gera uma insegurança. Já temos uma insegurança jurídica, agora ainda uma insegurança rural, que é justamente um confronto armado, viu, Coba, na verdade. Muito perigoso, inclusive. Guilherme Mendes, insegurança jurídica, falou o Bruno aqui, eu quero a sua opinião. Por que é que isso acontece? Porque os indígenas acham que têm o direito sobre aquela terra, tão quanto os fazendeiros acham que são eles que têm o direito sobre aquela terra. A gente viu nos últimos anos todos aí uma série de decisões conflitantes, inclusive, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a respeito da demarcação ou não das terras indígenas. A gente lembra da tese anteriormente firmada que reconhecia o marco temporal, como a data da Constituição de 1988 como um marco importante para se destinar à propriedade. Depois essa mesma tese caiu e não foi reafirmada pela nova composição do STF, o que muitos entendem como uma afronta ao princípio do colegiado e inclusive aos precedentes que a gente deveria respeitar, e isso vai gerando dessas decisões que são tomadas ali no papel, lá de Brasília, gerando conflitos na ponta da linha, como acontece lá no Mato Grosso, Guilherme Mendes. E aí, como que resolve? Não resolve, né, Kobayashi? A gente fala que o problema da terra, ele vem desde que os portugueses chegaram ao Brasil. Não é uma coisa simples de se resolver. De fato, o que tem que se repelir, pelo menos de uma forma muito enfática, é a violência. A violência no campo também nunca deixou de existir, como você bem falou, de parte a parte. Todos se dizem proprietários de terra, sejam aqueles que ocupam, invadem, sejam aqueles que querem grilar as terras públicas ou também as terras já reservadas por lei para determinado tipo de população indígena, quilombola. A gente sabe que isso ocorre no país inteiro. De fato, o que você relatou sobre a insegurança jurídica nada mais é do que política pura, não é? De acordo com as forças políticas no Congresso, sobretudo as forças do agronegócio, que em determinada legislatura são maiores e em determinada legislatura são menores, a gente vê a tentativa de reinterpretação de uma série de conceitos, de uma série de preceitos legais, e esse assunto, de fato, não vai nunca encerrar até que haja, por parte da sociedade brasileira, uma maturidade em, primeiro, respeitar o direito dos povos originários de sobrevivência. Esse é um ponto, não é? Eu imagino que grande parte da população brasileira olhe para essa população indígena como uma população atrasada, uma população que freia o progresso do país, e muito disso é veiculado
como um grande elemento que atrapalha o desenvolvimento do Brasil. O que não é, em verdade, não tem nenhum tipo de fundamentação. É apenas mais um discurso falacioso. Enquanto isso não ocorre, mais gente vai morrendo no campo, sejam dos produtores rurais, sejam os indígenas, e acho também que essa convocação do ministro Lewandowski nada mais é do que um capítulo político, não é? Da mesma maneira como a convocação do chanceler. A polarização política no Brasil tem nos ofertado esses capítulos, né? Pouca vontade política em se dialogar e resolver os problemas e muita vontade em fazer palanque para acirrar ainda mais os ânimos que já de muito não vem conseguindo construir nenhum tipo de consenso, não é? Ô, meu querido Henrique Kriegner, e esse tipo de conflito acaba atrapalhando o cidadão, em especial o cidadão mais pobre às vezes, né? Porque diante de tanta confusão envolvendo direitos, envolvendo a posse ou não daquela terra, envolvendo armas, porque é um conflito armado, como o Bruno está falando, gera mortes, gera feridos. O cara que tem condição de investir e de gerar ali uma produção rural, produzir riqueza, produzir oportunidade, produzir alimento, produzir e gerar riqueza, ele coloca um pé para trás. Na verdade, não só coloca os dois, ele desiste, ele não vai, ele vai fazer outro investimento. E aí a gente perde de ganhar com isso, né? A gente perde, não só ele perde, mas as pessoas que poderiam conviver nessa produção também perdem. É a tal da insegurança que a gente ainda tem no nosso Brasil. Como é que você vê esse tipo de conflito? É muito, muito triste, especialmente quando a gente olha, né, já são 11, se não me engano, a última vez que eu tinha visto eram 11 feridos, e aí você tinha ali dos 11 uma idosa de 62 anos, você tem também crianças abaixo de 18, tem acho que o mais velho, o mais adulto talvez que foi ferido ali tem 22 anos, né, então você tem um conflito muito grande. Isso freia investimento, faz com que a gente fique completamente parecendo um país que não sabe se organizar. E agora é importante também a gente considerar que toda essa disputa, né, uma área ali já foi demarcada. Existem outras 4 áreas que estão sendo disputados aí, mas de um lado você tem fazendeiros que têm posse da terra, tem documentos, tem escritura, o negócio está redondo, e outros, e aí a comunidade indígena ali dizendo que aquilo é um território sagrado, não sagrado, mas é um território tradicional, esse é o termo correto. Então, entra nesse debate aí. Agora, o que existe é a demarcação de uma das terras. Então, isso pode gerar um precedente muito cuidadoso. Será muito perigoso, na verdade. Será que, então, agora, toda a terra que um povo indígena pisar e dizer que é tradicional, ele vai ter automaticamente direito, ou vai ter primazia, talvez, no direito daquela terra? Ou quais seriam os desdobramentos disso? Então, por isso que é um caso que não é só interessante ao Mato Grosso do Sul, ao pessoal ali de Douradina, é um caso interessante ao Brasil inteiro. Como é que nós vamos lidar? Porque muitas vezes, eu não estou querendo aqui insinuar de que esse é o caso, mas muitas vezes essas comunidades, por mais que sejam tradicionais e tenham interesses relacionados à sua tradição mesmo, elas também são infladas e motivadas por grupos políticos que têm sim interesses outros, grupos políticos que vêm da cidade, procuram esses e montam ali sua militância, atraem para ele. Então a gente tem que analisar com calma para garantir que não é esse o caso. Sim. Fala, Diogo da Luz. Para mim, tem um cheiro claríssimo de que tem gente e interesses por trás disso que não são indígenas nem fazendeiros. Eles são feitos de bobos nessa história. O Estado brasileiro não dá garantia ao direito de propriedade a quase ninguém, porque mesmo nas cidades, grande parte das pessoas não tem seu título de propriedade, porque as regras são tão complexas que as pessoas não conseguem ter o direito ao título da sua casinha onde mora há mais de 30 anos. E eu só discordo de uma coisa, eu acho que o marco temporal não é tão importante assim. O mais importante é garantir que, se for para desocupar um fazendeiro, tem que indenizá-lo. A garantia da indenização é a melhor de todas, porque pelo menos ele pode, com esse dinheiro, indenizar com o valor de mercado. Com esse dinheiro ele pode comprar outra terra e seguir fazendo o que ele vinha fazendo. E os indígenas não são as pessoas que estão por trás disso, até porque o Estado brasileiro os trata como adolescentes, não tem o menor respeito por eles. São os maiores possuidores de terra do planeta, não do Brasil, do planeta, com quase 7% deste país, e não podem fazer nada nas suas terras. Quando se transforma uma fazenda em terra indígena, é obrigatório a
parar o plantio, seja de soja, de feijão, de cana, do que for. Porque os índios não têm o direito de exportar os produtos que vêm a produzir. Eles só podem fazer pequenas roças para a subsistência. Enquanto nós não tratarmos os índios como gente e os fazendeiros como trabalhadores de respeito, esse país vai ter esse problema eternamente. Você sabe que até se chamar de índio já pode ser objeto aí de cancelamento na internet, viu, Diogo da... Mas eles se chamam assim, podem me cancelar. Mas eles é a cultura assim, woke. Não pode falar índio, tribo, não pode nada, mas né? qualquer um que preste atenção entende que a minha fala é em respeito ao direito dos índios. Não, os nossos irmãos indígenas, né? Tem que chamar de indígena. Não pode mais ter dia do índio na escola. Chamar de indígena e não deixar ele plantar soja para exportar? Não adianta nada, né, meu Existe amigo? mais 19 de abril? Não, mas não pode ter uma criança se vestindo de indígena para ser politicamente correto, porque isso se torna uma apropriação cultural e não pode, a gente não admite mais. A gente está mudando muito essa geração, né, Diogo? Você que, além de pai e avô, nesse Dia dos Pais, é também um tiozão, explica pra gente como é essa mudança de cultura, essas novidades, assim, como que você enxerga isso? E olha, não pode ter Dia do Índio, não pode chamar de índio, e aí? E olha, eu não sou daqueles que falam o mundo está muito chato, não pode. Eu respeito o politicamente correto. Mas tem algumas coisas que não fazem o menor sentido, sabe? Ficar mais preocupado com a denominação de quem seja aquela pessoa do que com os direitos básicos dela, isso não me convence de jeito nenhum. Por isso eu não me incomodo nem um pouco de dizer que são índios e que os índios têm que ser respeitados tanto quanto qualquer outro ser humano. É isso aí, Diogo da Luz, nosso tiozão do Tá Na Roda.